Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Sexta-feira, 31 de maio. No ar, o Abre aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. Pibinho assusta e governo fala em liberar FGTS, mas só depois que a reforma da Previdência passar. Desemprego. A região do Vale perde 934 vagas em 2019. Durou pouco. Bolsonaro deve vetar gratuidade das bagagens. Com livros nas mãos, estudantes voltam às ruas contra os cortes na educação. Comerciantes de São José pedem revitalização do centro. Hoje é sexta-feira e é dia de Coluna de Cultura com Mei Parreira e da agenda de fim de semana com Gabi Barreto. E na edição de hoje, entrevista com a doutora Márcia Cristina Souza dos Santos, vereadora da Câmara de Jacareí, e um bate-papo com Vinícius Calazans, coordenador da equipe de São José Wrestling. 9h05, você confere as imagens da Câmara aqui do Alto dos Altos da Cassiano Ricardo. Belo dia, bela sexta-feira. Rápido comercial e nós já voltamos com mais notícias. Fique com a gente. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que, para estimular o reaquecimento da economia, o governo estuda a liberação de recursos dos trabalhadores depositados em contas inativas e ativas do FGTS, assim que forem aprovadas as reformas, claro, entre as quais a da Previdência. Ele também disse que a área econômica avalia liberar dinheiro do abono salarial PIS/PASEP para jogar dinheiro no mercado e movimentar a economia. Paulo Guedes falou sobre essas intenções no dia em que foi anunciado uma retração no PIB no primeiro trimestre deste ano. O Produto Interno Bruto brasileiro caiu 0,2% no primeiro trimestre, na comparação com o último trimestre do ano passado. Em valores correntes, o PIB totalizou 1,714 trilhão de reais. Trata-se da primeira queda desde o quarto trimestre de 2016, em que houve uma retração de 0,6%. E a barragem de Brumadinho não levou apenas vidas, levou lama abaixo a economia. Dados do IBGE divulgados ontem mostram que os desdobramentos da tragédia influenciaram o recuo de 0,2% do Produto Interno Bruto brasileiro no primeiro trimestre deste ano. Após o rompimento da barragem da Vale, na mina do Feijão, um pente fino nas mineradoras tem levado à paralisação de operações em diversas estruturas. O levantamento revela uma produção 6,3% menor do que a registrada no último trimestre de 2018 pela indústria extrativa, que é responsável pela retirada de matéria-prima da natureza para ser utilizada em outras indústrias. Na relação com o primeiro trimestre de 2018, a queda no setor foi de 3%. Desde o rompimento da barragem, a Vale já teve mais de 30 barragens interditadas em todo o estado de Minas Gerais. As paralisações ocorrem tanto por determinações judiciais como por decisões da Agência Nacional de Mineração e da própria empresa. A revisão das condições de segurança das estruturas
também tem levado à suspensão das operações em complexos de outras mineradoras. A economia brasileira está estagnada. Quem diz isso é o ministro da Economia. Paulo Guedes deu essa declaração ontem, na sede do Ministério em Brasília. Guedes disse que, como a reforma da Previdência e outras medidas estruturais ainda não foram concretizadas, a atividade econômica tem ritmo lento de recuperação. O ministro destacou, porém, que a retração não é novidade. Abre aspas. Nossa média de crescimento é de 0,6% nos últimos 8 anos, ou seja, o país estagnado à espera das reformas. Exatamente o que nós passamos amanhã conversando com o Partido Novo. O ministro ressaltou que a projeção atual do governo federal de crescimento de 1,6% da economia brasileira em 2019 já contava com uma estagnação do PIB no primeiro semestre e que o governo se mostra confiante na retomada dos investimentos, desde que seja aprovada a reforma da Previdência. E um balanço da perda de empregos no Vale com o editor de economia do jornal Vale, Xandu Alves. Olá pessoal, jornal abre aspas. Vale do Paraíba perde 934 empregos formais em 3 meses e cai no ranking estadual. A RM Vale perdeu 934 novos postos de trabalho em 3 meses, segundo pesquisa da Fundação SEAD. A região fechou o primeiro trimestre deste ano com 525.136 vagas no mercado de trabalho, todas com carteira assinada, contra 526.070 empregos formais no último trimestre do ano passado, uma queda de 0,2%. Trata-se da segunda queda consecutiva na comparação entre um trimestre e o período anterior. Também é a pior retração desde o primeiro trimestre de 2017, quando a região perdeu 4.080 empregos na comparação com os 3 meses anteriores. O saldo de empregos no final de março é fruto de 47.931 admissões e 48.865 desligamentos, segundo a Fundação SEAD. É isso aí, um grande abraço. Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu Alves. Um grande abraço a todo mundo aí da redação do Jornal Vale, nosso grande parceiro. E o nosso bom dia e muito obrigado pela audiência aqui ao Marcos Eduardo Carvalho, a Raquel Batista Damasceno e os outros eu vou lendo aqui na sequência. Muito obrigado pela audiência. Lembrando, claro, que o Abre Aspas está ao vivo e a sua participação é muito importante. Muito obrigado mesmo. E uma assembleia na LG para negociar a participação nos lucros e resultados, o famoso PLR, terminou em confronto entre sindicalistas e membros da Guarda Civil Municipal de Taubaté. De acordo com o sindicato, havia um acordo com a Polícia Militar para a realização da Assembleia. Mas, com a chegada dos ônibus dos funcionários, este acordo foi desrespeitado, informou o sindicato, citando o uso da força desproporcional por parte dos guardas civis. A Prefeitura de Taubaté e a Polícia Militar dizem que bombas foram lançadas contra os agentes que saíram feridos no confronto. Na Assembleia, os trabalhadores decidiram ir à Justiça devido ao impasse no valor da PLR. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a empresa ofereceu R$5.000, mas o valor foi rejeitado. Já a LG afirma que negociou com a comissão de funcionários e o valor já teria sido pago. Um grupo de senadores conseguiu empurrar para segunda-feira a votação em plenário de 2 medidas provisórias. A MP 871/2019, que busca combater fraudes no INSS, e a MP 872/2019, que prorroga o prazo para pagamento de gratificação a servidores cedidos para a Advocacia Geral da União, que altera a regra de critérios para a contratação e promoção de bombeiros militares do Distrito Federal. Essas MPs deixarão de valer a partir de segunda-feira, 3 de junho.
o mesmo dia que os senadores marcaram para a votação. O impasse ocorreu porque as MPs foram votadas pelos deputados na quarta-feira e só chegaram ao Senado ontem, às vésperas do prazo de expiração. E se não forem votados na segunda-feira, caducam e tudo tem que começar de novo. É engraçado que as agendas parece que não se concatenam e não batem nunca, né? É interessante isso. E durante sua transmissão semanal ao vivo no Facebook, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que a tendência é vetar o dispositivo que determinou a gratuidade no despacho de bagagens aéreas em voos operados dentro do país. A volta da franquia de bagagem foi aprovada na semana passada pelo Congresso Nacional, mas o texto precisa ser sancionado por Bolsonaro para entrar em vigor. O prazo para a sanção vai até o dia 17 de junho. O Supremo Tribunal Federal adiou a conclusão do julgamento da liminar que impediu empresas públicas de economia mista de vender o controle acionário sem autorização do Legislativo. A Corte decide se referenda a liminar proferida em junho do ano passado pelo ministro Ricardo Lewandowski. A decisão dos ministros sobre o caso terá impacto principalmente para a Petrobras. No início da semana, com base na decisão de Lewandowski, o ministro Edson Fachin suspendeu a venda da Transportadora Associada de Gás, SA, a TAG. O julgamento começou na tarde de ontem, mas foi suspenso após as manifestações dos envolvidos no processo e, com isso, só será retomado na próxima quarta-feira. Pelas nossas notícias, a semana que vem deve ser movimentada em Brasília. Esperamos que cumpram-se os passos e utilizem-se as agendas. Ao menos 136 cidades de 25 estados do Distrito Federal registraram protestos em defesa da educação nesta quinta-feira. Os estudantes voltaram às ruas, como havia sido prometido, e realizaram atos contra o contingenciamento das verbas da educação. Em Brasília, os atos começaram por volta das 10 horas da manhã na Praça do Museu Nacional da República. Também protestaram contra a reforma da Previdência. Durante a caminhada dos manifestantes, houve um princípio de tumulto com policiais militares. Um homem foi detido. Não foi divulgada a estimativa de público presente. No Rio de Janeiro, os atos foram pacíficos. As manifestações começaram na Igreja Candelária e seguiram em caminhada pela Avenida Rio Branco até a Cinelândia. Ainda não há estimativa de público. Em São Paulo, os manifestantes se concentraram no Largo da Batata e seguiram em passeata pela Avenida Rebouças, em direção à Avenida Paulista. De acordo com os organizadores, cerca de 60 mil pessoas participaram do ato. No Vale do Paraíba, houve atos em São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Pindamonhangaba. Em São José, os atos foram realizados na Praça Afonso Pena. Em Jacareí, na Praça Conde Frontin. Em Pindamonhangaba, Praça Monsenhor Marcondes. Em Taubaté, Praça Santa Terezinha. Todos os atos foram pacíficos e não tiveram o público presente divulgado. A adesão menor em relação aos atos do último dia 15 já era esperada pelos organizadores, já que os atos de ontem não contaram com a participação formal dos partidos de oposição e foram organizados apenas por entidades estudantis, como a União Nacional dos Estudantes, a UNE. A presidente da UNE, Mariana Dias, afirmou que o Lula livre não é o centro das manifestações e que, por hora, os estudantes não cogitam uma manifestação fora Bolsonaro. O comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. O ministro da Educação
agora é piadista, como você poderá ver no final deste comentário. Ele encena um cantando na chuva, enquanto a tempestade das manifestações cai sobre a sua cabeça e a cabeça do governo. Gente na rua contra o aperto das universidades e contra a tentativa incansável de controle ideológico não são fake news. As pessoas estão na rua de verdade. O interessante é que isso acontece no mesmo dia em que o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, participou de um evento em São Paulo. O que disse Obama, com todas as letras? Países que investirem em educação e criatividade serão os países bem-sucedidos. O que significa que é preciso investir na educação para crescer economicamente. Vejam que ele fala em educação, mas também em criatividade. E criatividade pressupõe livre pensar e deve causar certa urticária na atual equipe do MEC. Veja o vídeo do ministro. Está chovendo fake news. Novamente, um veículo de comunicação das pessoas que estão de mal com a vida tenta macular a imagem do MEC. Essa última fake news fresquinha para você alega que a paralisação da recuperação do Museu Nacional, aquele que o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro não conseguiu explicar, essas obras estariam sendo paralisadas pelo MEC. Fake news. O que acontece? Haviam emendas parlamentares de 55 milhões para recuperar o museu. A bancada do Rio de Janeiro, é uma emenda parlamentar da bancada, resolveu reduzir em 12 milhões, sobrando 43 milhões para as obras. Nada a ver com o MEC. Mas mesmo que elas não tivessem reduzido e o dinheiro já tivesse prontamente disponível para ser gasto, o projeto ainda não está protocolado, então não daria para começar as obras. Fake news. Infelizmente, mais uma mentira. Para de chover aqui no MEC. Até mais. Entidades mais sérias, entidades europeias, por exemplo, estão enviando ao Brasil recursos para que esse importante museu possa ser reerguido. Eu vou falar uma coisa para você, Zé. Eu espero sinceramente que em algum momento ele funcione como ministro e que ele não pretenda fazer carreira como garoto propaganda. Mas espero sinceramente que, como ministro, uma hora o senhor funcione mesmo. São 9h22. Você confere aí a última conferida nessa Câmara. Dia bonito em São José dos Campos, aqui do alto da Cassiano Ricardo, essa paisagem maravilhosa. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. O comércio eletrônico do Vale na mira do fisco. Confira a matéria com o editor de economia do jornal Vale, Xandu Alves. Olá, amigos e amigas, jornal abre aspas. Fisco paulista fiscaliza comércio eletrônico no Vale contra fraude na lei. A Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento desencadeou nesta quinta-feira a Operação MEI.com, nova etapa do programa Concorrência Leal do Simples Nacional, pelo qual estabelecimentos resolvem voluntariamente irregularidades identificadas pelo fisco paulista. Segundo a pasta, a ação foi deflagrada após análise de dados fornecidos por prestadores de serviço em ambiente virtual, como as empresas Mercado Livre, PagSeguro e Submarino, etc. O cruzamento de dados identificou uma série de microempreendedores individuais cujos valores das operações comerciais entre 2015 e 2019 superaram em 20% ou mais o limite estabelecido em lei.
Com isso, 7 contribuintes do Vale Paraíba são alvos da operação. No estado, o número chega a 201, em 53 municípios, 4 deles na região, São José dos Campos, Jacareí, Caraguatatuba e Campos do Jordão. Segundo o Fisco Paulista, os contribuintes do Vale faturaram 1,7 milhão desde 2015 em comércio eletrônico. É isso, um grande abraço, Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu Alves. Para 88,1% do comércio de São José dos Campos, a região central da cidade precisa passar por um processo de revitalização. Os dados são da pesquisa Ovale ACI, feita em parceria com a Universidade de Taubaté, por intermédio da FAPET, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação. O levantamento foi feito com 203 empresários e comerciantes de São José em locais estratégicos, Calçadão, Avenida 15 de Novembro e no Shopping Center Vale e Vale Sul. O levantamento também mostra que 69,3% consideram bom ou muito bom a atenção que o governo dá ao centro em termos de segurança e infraestrutura. 51,7% se sentem total ou parcialmente seguros no centro da cidade. 40,3% não se sentem. A pesquisa também questionou os comerciantes, dessa vez apenas os do centro, se falta continuidade nos projetos de revitalização da região central, como, por exemplo, o Centro Vivo, de Eduardo Cury, ou o Novo Centro, de Carlinhos Almeida, ambos cancelados nas mudanças de gestão. 43,8% acreditam que os projetos deveriam ser continuados de um governo para o outro. O governo Felício Ramute afirmou que desenvolve estudos para dar continuidade aos processos iniciados ainda na gestão de Eduardo Cury. Segundo a prefeitura, esse processo tem melhorias urbanísticas, ações culturais, de segurança, de gestão de resíduos, além de incentivos fiscais e urbanísticos que qualifiquem o uso e ocupação do centro. E será discutido com a sociedade e o setor privado. O que é importante é que esses projetos devem ter continuidade de um governo para o outro, porque sempre ou um projeto desse ou uma obra parada, né, causa muito custo para o governo e para o cidadão, por tabela. Né? Não tem a menor dúvida, além do custo financeiro, a parte da credibilidade é uma coisa muito importante e tem que ser computada também. Sem comparecer em 2 audiências públicas sobre o término da intervenção na Santa Casa de Jacareí e após admitir lentidão nas negociações, a Irmandade de Misericórdia afirmou que o processo deve ser ampliado. De acordo com Maria Luísa Porto Melo, que assumiu a direção da Irmandade no final de março, as negociações com as organizações sociais que podem assumir os serviços do hospital ainda estão em caráter preliminar. Abre aspas, a primeira reunião que a gente teve com as interessadas foi na semana passada. Isso ficou parado 52 dias, quase 2 meses, disse Maria Luísa, apontando que o contato com as organizações sociais precisa ser feito por intermédio da Prefeitura. O último decreto de prorrogação relativo ao tema foi assinado pelo prefeito Isaías Santana em dezembro do ano passado, quando foi ampliado por 6 meses. Para a Irmandade, há a possibilidade de que o período não seja suficiente para a oficialização do término. Abre aspas, em 30 dias a gente não consegue resolver, disse. A ausência da Irmandade nas audiências públicas foi alvo de crítica de vereadores que apontaram falta de interesse em debater o assunto. Abre aspas, estão esquecendo que sem o bate-martelo que quem bate o martelo é a Câmara Municipal. Sinceramente, acho que eles estão totalmente desorganizados ainda, afirmou o parlamentar Rodrigo Salomão,
presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara. A reportagem, Maria Luísa justificou que a diretoria ainda está se contextualizando dos problemas enfrentados pela Santa Casa e que a participação nas audiências poderia não trazer benefícios, visto que os assuntos ainda não são de inteira ciência do grupo. Nos encontros realizados no início e no final de maio, o secretário de governo Celso Florencio apresentou dados da dívida no período de intervenção do hospital. Até dezembro de 2018, a despesa, que deve ser assumida pelo município, chegou em aproximadamente 100 milhões de reais. Nós temos o prazer de ter em nossa bancada, em nossos estúdios hoje, a doutora Márcia Santos, vereadora da Câmara de Jacareí, vereadora do PV. Doutora Márcia, muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui em nossa bancada. É uma situação difícil essa reintegração da Irmandade à Santa Casa. Eu acho que a gente tem que ter muita maturidade, até mesmo quando coloca isso para a Irmandade. Ela esteve afastada por 16 anos. Voltando no contexto histórico, a Santa Casa ela foi, no dia seguinte, falado à Irmandade que não seria mais o gestor da Santa Casa. Foram arrancados, literalmente, deste hospital que eles têm a história inserida. As paredes têm parte da sua família. E hoje, com essa transição da prefeitura, que está sob intervenção há 16 anos, reintegrar, ainda temos um tempo muito curto, né? Como falou a Malu, que é Maria Luísa. Em abril, eles começaram a constituir novamente a executiva da Irmandade. Então, antes não existia. E há menos de 60 dias se constituiu os membros dessa Irmandade. E há menos de 60 dias também se tomou posse de como está a Santa Casa, como é que é a lógica hoje da saúde pública no nosso município, no nosso país, na nossa região, porque se vamos administrar, eu penso, como médica, né, esse olhar da Irmandade, até mesmo com uma certa insegurança de assumir sem ter os dados precisos, a gente vive numa situação diferente da saúde pública, as contas da Santa Casa, eles não tinham conhecimento, estão tomando posse agora. Ficaria muito difícil realmente eles tomarem um partido ou falar se é bom ou ruim, mesmo porque eles desconhecem como é que está todo o cenário da Santa Casa. A Malu, como presidente, é um membro hoje, uma executiva de 15 membros. Eles estão fazendo uma auditoria de todas as contas. Ela entrou em contato eu sou membro da Comissão de Saúde, né, da Câmara também, então ela entrou em contato com a nossa comissão. Ela apontou a auditoria que está fazendo ao longo desses 15 anos das contas, da dívida que existe, como será também o endossamento da dívida de quase 100 milhões. A Santa Casa ela perdeu, esses 100 milhões, teve esse incremento por conta de processos trabalhistas, perda de SEBAS. Eu não sei se os nossos ouvintes sabem, todas as entidades públicas, filantrópicas, da saúde, elas têm um selo de filantropia, que a gente chama SEBAS. Esse selo faz com que elas tenham desconto nos impostos, nos tributos, nos encargos trabalhistas e da empresa como um todo, né? na organização como um todo. E a Santa Casa, ela perdeu esse selo. Então, os encargos que ela tinha eram como uma empresa comum. Acaba sendo o dobro, praticamente. Não tem nenhum benefício. Nenhum. Então, ela tem hoje, com essa perda do SEBAS, ela teve um acréscimo na sua dívida em torno de 40 milhões. Por isso, esses 100 milhões de dívida. E, ao mesmo tempo, nesse transcorrer desses 16 anos, no último ano, teve um empréstimo de mais de 10 milhões, que ele não se sabe onde foi aplicado no orçamento da Santa Casa. Então, imagina, a Irmandade sabe de uma dívida de 100 milhões, na calada noite teve um empréstimo de 10 milhões que não sabe onde vai se aplicar. É muito difícil ela chegar realmente numa audiência e falar, olha, eu vou tomar um partido, se eu ainda não sei
quem vai pagar a conta, como eu vou ter recursos para gerenciar Como isso. a senhora está vendo a participação da prefeitura nessa questão, né, do executivo? O executivo, ele tem pagado as contas, né? Sim, sim. A Santa Casa, de fato, ela é um hospital público municipal. Não tem como dizer de outra forma, é o nosso único. Então, a prefeitura ela tem investido em torno de 40 milhões, né, na Santa Casa, com possibilidade de certos incrementos de acordo com as necessidades da Santa Casa. Não, tem poucos recursos que vêm do Estado e do Federal. Infelizmente, é uma questão nacional, né, vamos dizer assim. Tem que cobrar dos deputados. Temos, né? Estamos cobrando e temos que cobrar. E aqui eu peço até o apoio de todos os ouvintes também, porque é a nossa saúde, né? Hoje, o município, todos os municípios, eles mandam o recurso para o dinheiro, para o governo federal, né? A gente paga os nossos impostos, vai o governo federal e o estadual, e isso não está voltando para o município. Entra do nosso imposto, do ICMS, do IPI, que é do município, é que custeia a saúde de cada município. Tem São também, José, tem também as emendas, né? Sim, tem as emendas federais. Tem né? as emendas federais que ajudam no custeio em algumas obras, que estão cada vez mais escassas, mas nós estamos fazendo uma ação mais incisiva com relação a isso. A prefeitura ela tem uma previsão para acabar a interdição agora em junho. Conversou com algumas entidades, algumas OS que têm vínculo com algumas faculdades de medicina, a possibilidade de ajudar nessa gestão da Santa Casa, mesmo porque se a Irmandade assumir, como a gente comentou, ela está ainda tomando posse, apropriando ainda da lógica da Santa Casa, no cenário que é hoje. Então, a OS ela ajudaria nisso. E a Prefeitura, ela é o devedor desses 100 milhões e a Prefeitura vai custear sempre a Santa Casa, porque lá os leitos são SUS. Então, é dívida, é dever do município, sempre. Doutora, a gente, mudando um pouquinho de assunto, Sim. a gente queria falar de outros desafios da cidade, né? Não é só a Santa Casa, né? Não é só. Existem muitos desafios para enfrentar em Jacareí, né? Como a senhora, como vereadora, quais os problemas que devem ser atacados de maneira urgente? A questão das obras, a senhora acha que é um problema? Eu acho assim, nossa grande dificuldade é o andamento das obras, sem dúvida. Hoje a cidade toda, principalmente na área oeste, após a ponte, São João, né, nossa região, tem várias obras hoje do SAI que são necessárias, porque nossa cidade é uma cidade antiga, né, que começou em torno de uma fábrica, onde ainda existe manilha para tudo que é lado. Então imagina uma cidade moderna, em plena 2019, ainda tem manilhas ainda para a captar o esgoto dessa cidade. Então a gente precisa chegar a uma meta de quase de 90%, 100% desse tratamento. E aí, infelizmente, todos nós temos que ser mais resilientes em entendermos que o benefício que essas obras vão dar a todos nós, né? Não dá para a gente ficar ainda jogando o esgoto no rio. Precisamos, e não é água voltar para as nossas casas. Então, as obras precisam continuar e nós, vereadores, buscar recurso para que isso ocorra, né? O prefeito, ele está tramitando no governo federal o CAF, que é um projeto de financiamento para algumas obras no nosso município, a ponte, a prainha, algumas áreas de arborização, esgoto, drenagem, que a nossa cidade precisa caminhar para frente. Não dá ainda para ser da época da carroça e do cavalo, temos que caminhar. A gente sabe que a senhora gostaria que o andamento das obras, né, tivessem mais disponíveis, né, sim, para a gente, para o acompanhamento do cidadão, né? O cidadão pudesse acompanhar todas essas obras em andamento, se está parada, se não está. Está tramitando na casa um projeto de minha autoria justamente sobre isso, sobre a transparência. Então, todas as obras, elas terão no escopo
e até tem aquele código, né, que a gente pode ver pelo celular, a identificação direto no site, prazo, financiamento, quem é o agente fiscalizador da prefeitura, quem é a empresa responsável, o orçamento para aquela obra, para que cada cidadão ele também possa fiscalizar e cobrar também as obras. Porque já melhorou muito, né, a questão da Sim. transparência, né? A gente Sim. tem visto que muitos dados aparecem lá, mas pelo visto esses não estão ainda, né? Não. Falta ainda. Tem a obra, tem a data e a saída, o custeio. Muitas vezes muda o prazo da obra, né, por causa dos aditamentos. A gente sabe que isso é uma máxima, né, é comum. Mas falta também determinar quem é o agente fiscalizador da prefeitura. Quem é o responsável da obra? Quem fiscaliza da obra? O cidadão ele precisa saber a quem ele cobrar dentro da prefeitura. Ele não pode cobrar diretamente a empresa, mas a prefeitura, que é o comprador dessa obra, vamos dizer assim, é quem está diretamente fiscalizando, vai ter um agente lá a quem nós, enquanto cidadãos, enquanto legisladores, podemos diretamente cobrar e contribuir também na fiscalização. Pois é. A gente sabe também que tem um projeto da senhora, que talvez seja uma menina dos olhos, dos parklets. Os parklets. Explica pra gente o que é esse projeto. As mini e por que a senhora vê como importante, né? É um fomento para o comércio. Conta pra gente o que é um parklet. O parklet é como se fosse uma mini praça. O que a gente... Todo estabelecimento comercial, até uma livraria, uma loja ou uma lanchonete, ela pode, com a escolha, vamos dizer assim, da prefeitura, a prefeitura que vai determinar se é possível naquela área ou não, porque ela vai ver a mobilidade ali, o trânsito. Ela pode determinar que 2 vagas de carro do estacionamento, o estabelecimento ele pode fazer como se fosse uma extensão daquele estabelecimento. Mas aqui eu quero deixar bem ciente para todo mundo, essa extensão é pública, não é do estabelecimento. O estabelecimento ele vai locar, ele vai fazer a manutenção, pode fazer sua área lúdica. Imagina uma livraria que pode fazer uma extensão com mesas, cadeiras naquelas 2 vagas do estacionamento, pode colocar uma caixa de livros lá, pode ter uma contação de história para as crianças, pode chegar um grupo de idosos conversar e falar um pouquinho sobre a sua história, sobre poemas. É um fomento direto ao estabelecimento, e isso a gente vê nos dados, que tem um acréscimo de mais de 20% de retorno ao estabelecimento comercial, como uma oportunidade da nossa cidade. Além de ficar mais bela, tem uma área, um espaço público e lúdico, né, agradável para todo cidadão. A gente pode falar que é um projeto para humanizar a cidade? Sim, de integração, sim. E de acessibilidade também, porque essas 2 vagas, né, que podem acomodar quase 300 pessoas durante o dia, se eu não quiser ir de carro, eu vou de bicicleta, posso ter um espaço ali dentro dessa mini praça, né, que é os parklets, para estacionar minha bicicleta e conviver com outras pessoas ali, né? É uma área de sustentabilidade, uma área que facilita a acessibilidade, uma área de integração social. E a senhora tem convencido os seus pares? Sim, todos estavam ansiosos. A gente aprovou já e o prefeito já sancionou a lei. Então agora? Agora é estabelecimentos, mão à obra, construir. Alguns já entraram na prefeitura a solicitação e estou esperando ansiosamente para as inaugurações lá para estar presente e levar a população. Doutora Márcia, a gente está encerrando a entrevista. A gente queria agradecer, mas deixar o microfone aberto aí para a senhora falar com o cidadão de Jacareí, o que eles podem esperar da sua cidade neste ano ainda. Nós estamos, assim, eu falo enquanto vereadora, trabalhando muito por nós, né? Porque por você, jacareense, por todos nós que fazem parte dessa família Jacareí.
Todos que me conhecem sabem o olhar, o brilho que eu tenho quando eu falo da minha cidade. Não sou nascida em Jacareí, mas lá é meu lugar, lá é minha cidade. E o que esperamos? Muito trabalho e Jacareí sair da sombra, crescer e cada um de nós marcar nesse estado, enquanto jacareenses, o nosso lugar. Aqui vemos. Obrigada a todos. Nós é que agradecemos, doutora Márcia Santos. Tivemos o prazer de receber a vereadora de Jacareí, que veio aqui conversar conosco e também com você, telespectador, não, internauta e, claro, jacariense. Muito obrigado, doutora Márcia. Obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com tempo e muito mais notícias para o final de semana. Porque, afinal de contas, sextou. Fique com a gente já volta. Pois é, sextou e todo mundo interessado em como vai ser, pelo menos essa sexta-feira. O pessoal do Tempo Vale com a gente. Cristiane Nascimento, muito bom dia. Bom dia, Glauco Turzi. O dia começou com algumas nuvens em São Paulo e temperatura mínima de 19 graus. Com a formação de uma frente fria ao longo desta sexta-feira, o céu deverá permanecer parcialmente nublado a nublado e a previsão de chuva fraca a moderada em pontos isolados ao longo de todo o período. As temperaturas se manterão estáveis em relação à quinta-feira, com máxima de 29 graus no litoral norte, 28 graus na capital paulista, Vale do Paraíba e Alto Tietê e 24 graus na Serra da Mantiqueira. Cristiane Nascimento do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Cristiane. Um ótimo final de semana a você e a todo mundo aí desses parceiros do Tempo Vale. E como eu falei, sexta-feira tem sempre aquilo tudo de bom aqui na nossa edição do Abre Aspas. E vamos começar com a Mei Parreira, com a sua coluna de cultura, com dica de evento e filme para vocês. Bom dia, Glauco, bom dia, Zé Guilherme e aos amigos que nos seguem. Olha, dia 28 de maio é Dia Internacional do Brincar e a semana é uma semana de brincadeiras, né? Eu vou trazer para vocês 2 programas ótimos, um para sair com a família e outro para ver em casa com a família. A Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, está lançando no dia 2 de junho as manhãs de domingo na Mário. São atividades que unem leitura, brincadeira e teatro. No dia 4 de junho, a biblioteca inaugura a exposição Livros para as Crianças, com 58 obras raras, desde Fábulas de Esopo, Passa por La Fontaine, Charles Perrault, Irmãos Grimm e mais. Bom, você pode ir de ônibus até São Paulo e pegar um metrô na rodoviária e aí pega as instruções para chegar até a estação Anhangabaú. A outra dica você acha no YouTube, ou no Instagram ou no Face da Ofício das Palavras. É o premiado curta-metragem The Fantastic Flying Books of Mr. Morris, Os Fabulosos Livros Voadores do Mr. Morris. Sobre ele, eu não vou falar não, eu quero que vocês descubram a maravilha que pode acontecer quando o mundo de uma pessoa fica literalmente de cabeça para baixo e a importância da leitura na recuperação desse mundo. Vai daqui o beijo meu. Tchau, meninos! Ô, Mei, nasceram flores no meu ego aqui com o tchau, meninos. Eu fiquei lisonjeado com isso. Muito obrigado. Um ótimo final de semana para você também. E final de semana está com ela, Gabi Barreto, com a agenda do que vai acontecer aí. É com você, Gabi. Apoio Vale Sul Shopping. Mais um final de semana chegando com uma programação extensa no Vale do Paraíba. Nesta sexta e no sábado tem festival de cerveja e vinho do Via Vale Garden Shopping, em Taubaté. Além de muita comida e bebida, terá uma programação de show imperdível. Hoje, a banda Terno Rei estará de volta a São José dos Campos para se apresentar na Ocus. À noite também conta com shows da banda Personas e Bucareste, exposições de arte e brechó. Eu já tenho a solidão de volta. O
da cidade de São José dos Campos recebe a partir de hoje o segundo Vale Matsuri, uma festa dedicada à cultura oriental. O evento terá 80 estandes com diversas opções gastronômicas, artesanais e culturais. Neste final de semana, também tem a 8ª Feira de Bolinho Caipira em Jacareí. Durante todas as noites acontecerão shows sertanejos para animar essa tradicional festa da região. O conjunto João Rubiano se apresenta no Sesc São José com um show especial para homenagear a Dona Irã Barbosa. O grupo tocará canções inéditas que foram compostas entre 1935 e 1970, mas nunca chegaram a ser gravadas por a Dona Irã. O conjunto foi fundado em 2009 e carrega o verdadeiro nome do músico e tem como objetivo pesquisar, recolher e difundir as obras de Dona Irã. E a ansiedade está ainda maior para o público que garantiu o ingresso para participar do maior festival de churrasco do mundo. A 8ª edição do Mr. Mu Churrasco acontece neste sábado e a dupla sertaneja Matheus e Cauã está confirmadíssima para cantar os seus sucessos no evento. Glauco e Zé, já deu para perceber que este final de semana não tem desculpa para ficar em casa. E como eu sei que o nosso apresentador gosta muito de futebol, eu vou terminar a agenda desta sexta querendo saber em quem ele aposta para levar a taça da Liga dos Campeões, que acontece amanhã em Madrid, Liverpool ou Tottenham. Um ótimo final de semana a todos e eu volto semana que vem. SP Rio Mais, conteúdo de verdade. Apoio Vale Sul Shopping. Pois é, você viu que a senhorita ficou até vermelha quando ela estava acabando a matéria, né? Pois é, eu como grande conhecedor realmente dessa matéria maravilhosa que é o futebol, como bem o disse Gabi Barreto, vou dar. Agora, eu posso até não conhecer muito, mas eu sou bom de palpite aqui, porque o pessoal da redação, da última vez eu só errei um. Então, entre Liverpool e Tottenham, fiquem atentos aí. Podem botar suas fichinhas no Liverpool. Gostou a minha seriedade aqui? Vocês gostaram da minha seriedade? Então, Gabi, muito obrigado. Obrigado pela essa deferência ao meu vasto conhecimento no nobre esporte aí. Mas fica aqui, fica com Liverpool, a minha aposta para o final de semana. Obrigado, Gabi. Ótimo final de semana para você e obrigado pelas dicas. E chegou a hora do esporte aqui. Primeiro, com o grande campeão da noite. O Atlético Paranaense não segurou a pressão do River Plate e perdeu para os argentinos pelo placar de 3-0 ontem à noite na final da Recopa Sul-Americana. Esta foi a terceira Recopa conquistada pela equipe argentina. Antes o time tinha conquistado em 2015 e 2016. E parabéns ao River Plate. Infelizmente, né, nessa nós brasileiros não nos demos bem. E os destaques do final de semana. Quem será o maior da Europa? Liverpool e Tottenham se enfrentam em Madrid, na Espanha, para ver quem será o grande vencedor da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2018-2019. O time da cidade dos Beatles visa o 6º título europeu, enquanto o time londrino busca o seu primeiro caneco. Grandes emoções vindo aí e que vença, claro, o melhor. Você já sabe que eu apostei aqui no Liverpool, né? Todo mundo já está sabendo que eu apostei no Liverpool. Já aqui na região, noite de clássico sempre é bom, né? São José e Joséense se enfrentam neste sábado, a partir das 19 horas, no estádio Martins Pereira, pela 9ª rodada do Grupo 5, primeira fase do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. As duas equipes estão entre as 4 equipes que avançam para a próxima fase do torneio. Na última rodada, o São José goleou o Atlético Mogi pelo placar de 6-0, enquanto o Joséense empatou por 2-2 contra o Amparo fora de casa. No confronto entre as equipes no primeiro turno, o São José venceu por 1-0. E olha aí, ó, uma boa oportunidade para se manter vivo na competição. O Mantiqueira de Guaratinguetá visita o Atlético de Mogi no mesmo dia, às 15 horas, no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes. A Laranja Mecânica não vence há 6 jogos e, por conta disso, ocupa o 5º lugar do Grupo 5 com apenas 6 pontos. E agora é vencer ou vencer.
Ocupando a última posição da Liga Nacional com apenas 1 ponto, o São José Futsal visita o Joaçaba no domingo às 19 horas. A equipe da região ainda não venceu na competição nacional. Até o momento foram 6 jogos, 5 derrotas e 1 empate. E ainda tem chances de classificação. As meninas do Burrão ocupam o último lugar do Grupo 2 do Campeonato Paulista. E se quiserem manter a vaga em alcance, precisam vencer o Corinthians no domingo, às 15 horas, em São Paulo. Até o momento, as taubateanas não venceram na competição estadual. E vamos lá em busca de mais 3 pontos. Já classificadas para a próxima fase do Campeonato Paulista, as meninas do São José visitam também no domingo, às 15 horas, o Santos, lá na Baixada Santista. As joseenses vêm de vitória na competição. Na última rodada, a equipe venceu o Juventus por 3-1 no Martins Pereira. Claro, e sempre boa sorte às equipes da região. E essa sexta-feira nós também temos o prazer de receber Vinícius Calazan, do judô, do jiu-jitsu, agora coordenador da equipe São José Wrestling. Vinícius, seja muito bem-vindo. Você, um atleta aí que sempre esteve envolvido no esporte e hoje vive do esporte. Uma equipe que vem se destacando aí, né? Em primeiro lugar, até por mim e por boa parte das pessoas, você dá uma passada pra gente a respeito do wrestling. O que seria isso para aquele que ainda não conhece? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Glauco, Zé. O wrestling é uma modalidade que eu venho me dedicando agora como atleta, sou praticante de judô e jiu-jitsu de berço, né? Comecei judô com 3 anos de idade e também vim competindo no jiu-jitsu a partir dos 13 e agora estou aí no wrestling à frente da equipe São José Wrestling e também representando aí a seleção brasileira, a seleção do estado de São Paulo e a seleção de São José dos Campos, né? O wrestling conhecido aí também como luta olímpica, alguns conhecem como greco-romano, que é um estilo de wrestling, né? A modalidade olímpica são 2 que tem nos Jogos Olímpicos, 2 estilos de wrestling, que é o estilo livre e o greco-romano, são as mais conhecidas. Outros estilos como beach wrestling, que é a luta feita na praia, nós também temos uma equipe muito forte também, né? E o wrestling é uma modalidade aí de lutas mais antigas aí que existe. 700 anos antes de Cristo já tinha evidências, né, da modalidade. E é uma modalidade que no Brasil ela não foi tão difundida, até mesmo acredito eu, que pelo judô ter ido muito forte, até as lutas, né, de grappling, que são as lutas de contatos, né, judô, jiu-jitsu, lutas não traumáticas, que não tem o soco e o chute, são consideradas de grappling. E o wrestling é uma forma de grappling também. E é isso aí, a nossa modalidade é uma modalidade que em São José está prosperando muito. E quantos atletas tem a sua equipe hoje? Hoje a nossa equipe de alto rendimento, né, da Prefeitura de Esportes, nós temos aí 33 atletas que estão aí representando São José no alto rendimento e temos também a base que é feita pelo atleta cidadão de São José dos Campos. E essa equipe, ela treina onde? Como é que é? Então, nós treinamos nas estruturas da Academia Calazans Camargo, né, que não é só a parte do tatame, que é o tapete, né, a luta chama de tapete, que é o tatame utilizado para as artes marciais. O wrestling também, né, não é uma arte marcial, é um esporte, considerado um esporte, como o boxe também é considerado um esporte. E a academia oferece para a gente toda a estrutura da parte de musculação, todo o espaço físico para a nossa modalidade, né? Então a gente tem lá 2 horários de treino, das 16 horas da tarde até as 18, e no período da manhã, diariamente, das 10 até meio-dia, fica livre para a nossa equipe estar treinando. E essa equipe, recentemente, foi vencedora, aí, né? Ganhou alguns prêmios, não é isso? Sim. Esse ano a gente vem aí fazendo história na modalidade, né? Até como equipe, pelos resultados e pelos títulos que nós estamos cada vez mais avançando, né? Logo no início desse ano teve a seletiva da seleção, com eu lutei também. E nessa seletiva nós participamos lá com 19 atletas, desses 33, que são os atletas da idade, que é a principal, que é o sênior, né, que compete no sênior. E nós tivemos aí... O sênior a partir de 18 anos, né, sai do júnior ali, o atleta na verdade júnior já pode competir no sênior, mas já é o maior de idade, né? O maior de idade vai até
onde permite, geralmente o atleta de 35 até 40 anos está competindo, alguns atletas ainda. E nós tivemos na seletiva da seleção 9 atletas classificados na seleção brasileira para disputar o Pan-Americano. O Pan-Americano aconteceu na Argentina e também tivemos um excelente resultado, qual classificamos aí, conseguimos 5 medalhas da nossa equipe, né? Sendo que a Laís Nunes foi campeã. Tivemos o Sarges também, vice-campeão, e tivemos outros 3 bronze, com a Gabriela, a Carol e o Adil também. O Adil representando ele, o Sarges, no greco-romano, que é um estilo que também tem na modalidade. Tivemos aí também a classificação para os Jogos em Lima, né? Os Jogos Pan-Americanos. Então, até onde eu sei, por equipe, a nossa equipe tem 3 atletas classificados, então é o recorde de classificação. Teremos a Camila Fama, que foi uma recém-conquista para os Jogos. Vamos ter também a Camila Barbosa e a Laís Nunes representando em Lima no Pan-Americano. Então, como equipe, a gente fica muito satisfeito. Em termos de times brasileiros, é uma das maiores representações. Hoje, então, com certeza, nós lutamos agora o Campeonato Brasileiro, classificamos para o Campeonato Brasileiro 19 atletas, foram 16 medalhas e 12 de ouro. Foi aonde? Foi no Rio de Janeiro. Nós ganhamos o estilo livre, campeão do estilo feminino, quer dizer, campeões do greco-romano e fomos bronze no estilo livre. Então são os 3 estilos de competição: feminino, greco-romano e o estilo livre masculino. Você pode contar um pouquinho como que é essa luta? Quer dizer, como é que você ganha os pontos? Como é que é? Sim, claro. O objetivo da modalidade, né, são as quedas, como eu falei, não tem golpe traumático. Para o nosso ouvinte entender um pouco aí, quem acompanha um pouco do MMA, do UFC, das lutas que hoje estão em evidência, o pessoal conhece judô também, é aquela transição da luta em pé com a luta de chão. Então você tem que derrubar o adversário. O objetivo é derrubar, depois tentar encostar as costas do adversário, pelo menos por 3 segundos, para você conseguir o touch, que é como se fosse o ippon do judô, que acaba a luta na hora, né, que é o nocaute, ou fazer uma diferença de pontuação. Então 10 pontos no estilo livre e 8 pontos no estilo greco-romano, a luta ela termina. Então aí tem as quedas muito conhecidas, que é o double leg, pegar nas pernas, single leg, e todas as quedas de judô valem no wrestling, né? As quedas que valem no jiu-jitsu também valem no wrestling. Então, basicamente, na verdade, as quedas vieram do wrestling para adaptação de outras modalidades, né? Inclusive no UFC se fala muito porque na hora que tem alguma queda, de repente o narrador ele vai comentar, aplicou uma queda de wrestling, ou o atleta é um lutador de wrestling, ou fez a preparação de wrestling, então começou a ouvir mais o nome dessa palavra, né? Aqui a gente ouvia muito como luta olímpica, né? E muitas vezes também na narração olímpica, da modalidade nos Jogos, mesmo no Rio, se falou muito de greco-romano, que é um estilo. Existem vários estilos de wrestling, que, se não me engano, são mais de 14 estilos diferentes, só que aqueles que são olímpicos hoje é o greco-romano e o estilo livre. E trata-se de... Perdão. Não, fala. Trata-se de um esporte, obviamente, a gente já viu aqui que é masculino e feminino, tem as 2 divisões, mas tem alguma característica especial para aquela pessoa que está nos vendo aqui? Poxa, acho interessante, o que você recomenda? Tem que ter algum tipo físico específico? Como é que é isso daí? Para ser praticante do wrestling? Por exemplo, o judô, né? Todo mundo pode fazer, né? Uhum. E o wrestling? O wrestling, assim, no estilo greco-romano só existe o masculino, não tem a opção feminina. No estilo livre tem a opção do masculino e feminino. É uma luta de muito contato e o que diferencia o greco-romano do estilo livre é você não pode tocar nas pernas. No greco-romano não pode tocar nas pernas, então são aquelas quedas de arremesso alto. O pessoal vê o suplê, que é uma queda muito conhecida, né? Quedas que vai por cima do ombro, onde são aquelas, geralmente as fotos, quando você for procurar, estiver pesquisando aí, vai encontrar. Para quem não conhece, dá um medo do cara, é assustador, você vai se quebrar. Isso, e o estilo livre, ela vem mais próximo, assim, para quem conhece o judô, das quedas, não tem o kimono, né? A gente utiliza o colã e a sapatilha, e existe as quedas, os volteios, né? Também Sotogari, Ponceoi, para quem conhece mais o judô a fundo aí, né? Pode ser praticado por qualquer pessoa, né? É uma luta que depende de muita condição física. O nosso projeto aqui de São José dos Campos, né? Leva atletas a partir aí dos 7 anos de idade. Poxa, que legal. Feito ali na Rua Luanda, no Chácaras Reunidas,
pode pegar mais informações aí na Estadia de Esportes Lazer dos Campos, ou até mesmo na Academia Calazans Camargo. Esse é o atleta cidadão. Isso, atleta cidadão. Na Academia Calazans Camargo, nós só fazemos o alto rendimento, o atleta que vai... Para competição. Isso, é para competição. Então não tem a opção de iniciação. A iniciação é feita com os professores do atleta cidadão do São José dos Campos, né? E é uma modalidade que um ex-judoca, um judoca que de repente ali está concorrendo com centenas de outros atletas, pode vir querer compor a nossa equipe, é uma opção, né? Nós temos aí históricos, né? A história da nossa modalidade vem exatamente disso em São José dos Campos, porque no início, quando chegou na modalidade dos Jogos Abertos do Interior, qual hoje nós somos aí tricampeões seguidos, né? Vamos buscar aí nosso próximo título aí, na modalidade, já é agora em outubro, e a modalidade vem de uma história de ex-atletas, como eu, meu irmão iniciou aí no pré-olímpico de Pequim em 2008, qual foi a nossa primeira competição, que teve um evento em São José dos Campos. Então o Dr. Álvaro, aí, delegado de polícia de São José dos Campos, tinha um contato com a Confederação Brasileira, e aí trouxeram a modalidade junto à federação na época, aqui para São José, e fizeram um campeonato no SESI. E a gente foi lá assistir, na hora que a gente assistiu, a gente falou, pô, a gente já faz judô, já faz jiu-jitsu, eu acho que dá pra gente arriscar um pouquinho e convidar a gente para lutar os Jogos Abertos. Lutamos, logo de início, meu irmão já ganhou a seletiva da seleção brasileira e foi fazer esse pré-olímpico, né? E viu que no mundo era muito difundido. Na verdade, hoje no mundo são 5 wrestling para 1 judoca. Então você vê que é uma modalidade que Estados Unidos, Cuba e leste europeu é muito difundida, né? E aqui no Brasil é totalmente diferente, né? A gente tem muito judoca para lutador de wrestling. Além de São José, quais outros polos do wrestling no Brasil? Centro Olímpico hoje do estado de São Paulo aqui também é muito forte, a Baixada Santista é muito forte, que é onde a gente concorre aqui no estado de São Paulo, né? O Rio de Janeiro mesmo é a nossa disputa, Amazonas que veio disputando com a gente, então a gente foi na sequência das modalidades greco-romano, no estilinho e feminino, no brasileiro, foi o pódio dividido com o Amazonas e com o Rio. E as Olimpíadas? Qual é o plano? O Tóquio 2020 aí, né, tá bem pertinho, nós temos uma equipe aí que tá brigando pela vaga na seleção brasileira sempre, como é que vai ser? Todo evento nacional. Como que é a seleção para a Olimpíada? Se forma a seleção brasileira nos eventos nacionais, então esse ano, 2019, teve o Trials, né, seletiva da seleção, onde nós tivemos um número de classificados, fomos disputar o Pan-Americano para conseguir a vaga para os Jogos Pan-Americanos. Na nossa equipe nós conseguimos aí 3 vagas para os Jogos. Então já é um primeiro contato de jogos, né? Porque temos os Jogos Pan, os Jogos Sul e os Jogos Olímpicos, né? Quando se fala de jogos. A Olimpíada é como se fosse um mundial, os Jogos Pan-Americanos, nós temos o Campeonato Pan-Americano, e agora disputando o Pan-Americano, e para a Olimpíada começa já uma classificatória. Então esse ano os primeiros colocados já são aí vistos pela seleção como aqueles que vão estar disputando a seletiva para tentar entrar. Tem um ranking, tem que estar dentro do ranking, né, para estar lutando, por isso nossos atletas estão viajando direto. Inclusive nós temos duas atletas, que é a Laís Nunes e a Camila Barbosa na Itália. A Laís acabou de ser bronze aí no campeonato na Itália, que é uma classificatória para o ranking, para se manter no ranking. A Laís está muito perto de uma Olimpíada, já lutou Rio 2016, e agora provavelmente vai conseguir também lutar Tóquio, e esperamos aí colocar mais atletas, né? É uma modalidade que está dando aí a chance para São José dos Campos não colocar somente um atleta nos jogos, né? Agora já chegou o Pan-Americano próximo, temos 3 atletas de uma cidade, são 3 atletas na cidade. Então eu não conheço uma história aí que tenha conseguido colocar de um grupo tantos atletas representando, né? Geralmente é distribuído. Não tem dúvida. Olha, em tudo que nós vimos aqui, em primeiro lugar, adorei conhecer exatamente do que se trata o wrestling. E você, que tem já uma estrada bem grande no que diz respeito a principalmente representar a sua cidade e representar o seu país, é muito legal que você esteja à frente dessa gente nova que está chegando. E você falou com muita propriedade essa representação que tem uma cidade, provavelmente numa competição da envergadura de um jogo pan-americano e provavelmente até de uma Olimpíada. Glauco, eu queria perguntar para o Vinícius, para a gente encerrar a nossa entrevista, né? Ele já falou que ele nasceu lutando, né? Exatamente. Então eu queria que você traçasse resumidamente qual foi a sua trajetória até você chegar hoje a essa modalidade super competitiva e de um esporte de alto rendimento.
Sim, com 3 anos de idade comecei o judô, né? Não tive uma opção de não treinar, né? Já vem, são 3 faixas pretas, os 3 terceiro dan de judô, preto terceiro dan, meu pai 7º dan. E aí fiz a minha faculdade pela Unip através do esporte, através do judô representando a universidade, então sempre foi uma crescente, logo na sequência do jiu-jitsu. Hoje meu irmão está nos Estados Unidos, vai disputar no sábado agora o campeonato mundial, desejar boa sorte para ele. Já tivemos um atleta nosso campeão mundial na faixa azul, né, o Rafael Silveira, e outros atletas também, Vitor Toledo, bem competindo, então nós temos uma equipe muito forte nas lutas, né? E aí caiu no meu colo a oportunidade de estar não só lutando por São José, mas também podendo montar uma equipe coordenando esse excelente trabalho. Então eu sou um atleta da equipe e um coordenador da equipe, me sinto muito honrado de estar à frente, de atletas poderem me passar com o currículo, né, conseguir o acompanhamento. A confederação também contribui com um técnico cubano que vem ajudando muito a gente, o professor Nisdani. E na minha carreira eu encontrei assim, alguns pontos onde o judô hoje me ajuda muito no meu estilo de luta de wrestling. Eu utilizo muitas das quedas do judô no meu estilo, uso também muita agressividade do jiu-jitsu no estilo de luta, então eles somaram muito para eu chegar hoje no jiu-jitsu. Quais foram os seus títulos no jiu-jitsu? Olha, no jiu-jitsu já fui campeão brasileiro sem kimono, já fui vice-campeão mundial da federação, da confederação, da CBJJE, na faixa azul, na faixa roxa. Ganhei aí uma lesão no quadril, a qual, depois de uma adaptação de 1 ano e 7 meses, com vários doutores aqui de São José dos Campos, da nossa fisioterapia também, da Core Sport, Equality, consegui retomar a modalidade. Quando eu retomei, foi onde eu pensei, eu vou ter que, se eu for querer continuar a prática esportiva, eu não vou poder forçar tanto o meu quadril em movimento circular, rotação externa, interna. E aí eu fui testando, voltei pro judô, testei um pouquinho, senti um pouquinho de dor, fui pro jiu-jitsu, e acabou que no wrestling hoje eu não sinto nada na minha lesão, fiz um fortalecimento e acabei entrando para a seleção 2014, e aí fui treinar em Cuba e tal, e me encontrei numa nova modalidade, não só coordenando, né? Na época era só para ser coordenador. E aí continuei treinando com o pessoal e acabei entrando na seleção brasileira e fui despontando. E aí acabou que aquela lesão ela me deu um norte para uma única modalidade, né? Então hoje o foco total é o wrestling e pretendo aí continuar tentando aí a 2020 e com certeza no futuro a modalidade vai levar muito e um dia eu vou passar a ser só coordenador, não ser só atleta, e também poder acompanhar os atletas aí para todos os eventos que vierem, né? E contatos a respeito de interessados a respeito do wrestling? O Projeto Cidadão e o... Sim, o Atleta Cidadão. O Atleta Cidadão. O Atleta Cidadão se encontra aí no site da prefeitura, as informações, fica na nossa base principal hoje, é na Roloando, no Chácara São Unidas, né? O telefone de contato... Tem bastante gente? Temos. Logo que nós iniciamos, nós conseguimos aí um número de 96 alunos. Expressivo. Uma turma, nós tínhamos lá 4 turmas com capacidade de 25 atletas em cada turma. Depois, lógico, com as mudanças de governo e tal, aquela área do Chácara São Unidas ali ocorreu algumas mudanças e tal. Hoje nós temos um número um pouco mais reduzido, mas atletas também focados em competição, que vem atletas cidadão focados em um dia participar também do alto rendimento. Então fez um processo seletivo ali, agora a modalidade está sendo ampliada, está indo para outros polos em diferentes locais da cidade, né? Para quem quiser mais informação, ou o pessoal que faz prática de outra modalidade, quiser assistir, conhecer, até poder conversar com o nosso técnico para poder fazer parte da equipe, só procurar a Academia Calazans Camargo, 3931-7501, pode entrar na nossa rede social também, é a São José Wrestling, procurou ali no Instagram, Facebook, já vai encontrar já a gente e já vai ter a grade toda de horário com quem conversar. Perfeito. Muito bem, parabéns. O que eu gostaria de a oportunidade de estar agradecendo aí a Secretaria de Esportes e Lazer de São José dos Campos, que vem nos apoiando através da Lei de Incentivo Fiscal, a NIF, né, todos os nossos apoiadores, Vinac Consórcio, todos que vêm ajudando a gente, Academia Calazans Camargo, todo no geral aí, e vocês aqui por dar a oportunidade de a gente estar explicando um pouquinho mais da nossa modalidade. A gente sempre está postando ali, falando o que é, ou postando as fotos, mas vem aquela curiosidade. E hoje a gente poder abrir aí com os nossos ouvintes, né, fico muito grato. Nós aqui agradecemos e eu quero terminar o abre aspas de hoje, claro, agradecendo ao Vinícius Calazans, elogiando pela essa coordenação da equipe, mas lembrando uma coisa, de tudo que ele contou tem um ponto que é
o especial nisso tudo. Esforço, dedicação e amor ao que se faz. É o que se faz isso, um atleta renomado internacionalmente, de uma família de atletas também, em que eu tenho certeza, já conversando com ele, com o pai dele também, sabendo, o esforço tem que ser muito grande, assim como tudo que a gente quer que tenha sucesso de verdade na nossa vida. Nós estamos encerrando essa edição de hoje, desejando um ótimo final de semana a todos vocês, com muito amor e com muito esforço, porque na segunda-feira nós estamos de volta com Abre Aspas. Muito obrigado e até lá.